Antes da gente entrar na palavra, se você puder fechar os seus olhos um pouquinho, levante uma das suas mãos e diga assim comigo: Espírito Santo, eu quero ser um adorador que te ama antes de ser um líder eficaz. Me ajuda a entender isso, Senhor. Amém. Glória a Deus. Bom, pessoal, a mensagem que eu tenho hoje para nós, como líderes, independente da área que se atua, é um desejo de desafiar você a nunca esquecer que Deus, Ele não quer apenas o nosso trabalho. Ele fica muito feliz com o nosso trabalho, com o nosso serviço, mas Deus, antes de qualquer coisa, Ele quer o nosso coração. Ele quer um relacionamento intenso, um relacionamento profundo conosco. Quando Deus entrega Jesus Cristo para morrer por nós, o alvo do coração de Deus é nos justificar, nos restaurar, nos dar acesso à presença dEle. E Deus, então, Ele não está pensando apenas em fazer um exército de trabalhadores através do sangue de Jesus, mas nos tornar filhos parecidos com Jesus, dependentes de Deus, amando a Deus. Então, essa mensagem de hoje, adoração e liderança, eu quero te mostrar alguns líderes na palavra de Deus que eles estabeleceram como fundamento das suas vidas o estilo de vida de amar a Deus na adoração e na oração. E esse foi o grande motivo do sucesso dessas pessoas. Vamos dar uma olhadinha aqui em João 15. João 15. Jesus está falando algo tão maravilhoso sobre a videira, que é Ele, e os ramos, que somos nós. Ele diz assim, a videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta. E todo aquele que dá fruto, então, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto algum, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E lá no finalzinho, Jesus diz o seguinte, no versículo 9, se eu não me engano. E como o Pai me amou, assim eu vos amei. Permaneçam, então, no meu amor. Quantos aqui querem ser líderes frutíferos? Eu quero ser um líder frutífero. Eu quero que Deus olhe para mim, dê um sorriso lá no grande dia e diga assim, Daniel, cara, você viveu a sua vida para a minha glória e você deu muito fruto. E como é que alguém pode frutificar? Ninguém consegue frutificar de si mesmo. Jesus não está nos chamando para produzir frutos, entenda. Jesus está nos chamando para permanecer nele. Permanecer no amor dele, como consequência natural de permanecer ligado a essa videira que está dando para a gente vida, satisfação, amor, alegria. Nós vamos gerar frutos. Quem está comigo aqui? E muitos de nós, às vezes, estamos tão preocupados com o nosso trabalhar para Deus, e a gente quer, de todo o coração, dar bons frutos para Deus, e a gente vai se envolvendo em tantas atividades e fazendo tantas coisas. Isso é maravilhoso, isso é lindo, porque seu coração é um coração que ama a Deus, e você quer frutificar, você quer honrar a Deus, discipulando pessoas, falando do Evangelho para outras pessoas, implantando igrejas nas nações, escrevendo músicas,
enfim, fazendo seja o que for que Deus chamou para fazer, mas muitas vezes nós começamos a trocar as coisas, isso é muito perigoso. Nós começamos a permanecer trabalhando e às vezes esquecemos de permanecer nesse lugar de satisfação e de prazer na presença de Deus. E ontem, quando eu estava meditando e orando sobre isso, foi muito claro, o Espírito Santo dizendo, faça um alerta, não diga para os líderes que vão te ouvir, seja aqui, seja em casa, depois, nos outros campos, através das telas, Deus nos chamou, em primeiro lugar, para permanecer na presença dEle. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Tem um homem de Deus chamado Pastor Pote. Quando ele ensina sobre meditação na palavra, ele fala uma coisa muito forte. Ele diz assim, tudo que nós fazemos sem Jesus é considerado como nada. Ou seja, se Jesus não te pediu para fazer determinada coisa e você está fazendo aquilo apenas por um impulso, provavelmente você não está frutificando como Jesus gostaria que você estivesse frutificando. Porque o que Jesus quer não é só o fruto de um trabalho, mas é o fruto de uma vida que permanece ligado com Ele. Irmãos, e quantas pessoas caem no grande erro de trabalhar para Jesus sem Jesus? Trabalhar para Deus sem Deus. Sabe, nessa vida de mais de 20 anos caminhando aí em diversos lugares da nação, em outras nações, sentando à mesa com alguns pastores, com as suas famílias, com diversos líderes, eu já pude ver missionários no campo que deixaram de permanecer em Jesus. Pastores de grandes igrejas que deixaram de permanecer em Jesus. E que Jesus estava chamando eles de volta para o lugar da presença. Eu fico lembrando aqui de Marta, né, e Maria, as duas ali recebendo Jesus e mais 12 homens. A Marta não recebeu um WhatsApp de Jesus chegando, e aí, tudo bem? Daqui umas 5 horas estou aí na tua casa. Não, gente, não tinha esse tipo de comunicação. De repente, ela recebe na casa dela aquela multidão de homens, e ela precisa providenciar água para que todos tenham seus pés lavados, seus rostos lavados. Ela precisa dar o beijinho santo em todo mundo, o ósculo santo em todo mundo, lavar o rosto de todo mundo, preparar comida para aqueles homens famintos. E ela começa a fazer tudo sozinha, porque a sua irmã mais nova, que deveria estar ajudando, o que é que ela está fazendo? Ela está sentada nos pés de Jesus, com aquela cara de boba assim, ouvindo a voz de Jesus e sendo cheia da presença de Jesus. E aquela irmã, a Marta, que está trabalhando, ela faz uma pergunta muito interessante para Jesus. Ela pergunta assim, mestre, não te incomoda o fato da minha irmã não estar trabalhando? Olha que interessante essa pergunta. Eu já vi que o Senhor percebeu que ela não está trabalhando, mas isso não te incomoda? Não gera em você, Jesus, uma agonia, porque é tão urgente o que está acontecendo? Vocês precisam comer, vocês precisam beber, vocês precisam ser bem cuidados. Mas me diz uma coisa, Jesus, não te incomoda o fato da minha irmã não estar trabalhando? E Jesus responde uma coisa tão linda. Ele diz assim, ele não menospreza a Marta, ele reconhece que é importante o que ela está fazendo, fala assim, Marta, você está tão preocupada com tantos afazeres, mas deixa eu te falar uma coisa, o que sua irmã escolheu é a melhor parte, é a boa parte, e eu não posso tirar isso dela. O que Jesus estava dizendo ali era, Marta, eu vim para isso, para esse relacionamento. A sua irmã está entendendo o que é mais importante. Não é o que você está fazendo, não é menos importante, não é isso. Mas se existe uma coisa que é mais importante, é sentar aos meus pés. Sabe, esses dias,
Foi tão legal, foi meu aniversário há 2 dias atrás, ainda dá tempo de você mandar o presente. Eston, coloca o Pix aqui, estou brincando, gente. Tem alguns irmãos que é graça e paz, né? Agora é graça e Pix, né, irmãos? Estou brincando, gente. E foi tão legal, assim, chegou tanta gente lá na churrasqueira lá do condomínio, e muita gente levando carne, a gente ficou até tarde lá, meus amigos fazendo churrasco, a gente conversando, sorrindo. Cara, e a atitude deles estarem fazendo algo para mim, me deixou muito honrado. Mas sabe o que foi mais legal? Foi poder sentar e rir junto, comer junto, desfrutar junto, conversar, né? Contar aquelas histórias, aquelas piadas. Então, em nenhum momento eu fiquei lá, deixa eu ver qual presente que eu ganhei, quantidade de carne que trouxeram, né? Deixa eu observar a atitude, quem foi que me deu mais, quem foi que me deu menos. Como aniversariante, eu me senti honrado pelo fato de estar me relacionando com os meus amigos. E eu tenho plena convicção que era mais ou menos isso que Jesus estava sentindo naquele momento. E eu preciso te relembrar. Olha para alguém que está do seu lado e diga assim: o Espírito Santo está te relembrando. Ele quer o seu coração. O maior fruto que você pode dar para Ele é a sua amizade, o seu relacionamento. Então, irmãos, sem uma ligação verdadeira com Jesus, não existe uma liderança efetiva. Porque o jeito que Jesus olha para as coisas é diferente do que esse mundo observa. Enquanto uma grande empresa busca um funcionário produtivo em relação a finanças, a resultados, o que Jesus está olhando é alguém que permanece ligado a Ele. Jesus é a videira e nós devemos permanecer ligados a Ele como um galho totalmente dependente da vida que está fluindo de Jesus. Se você está percebendo que enquanto você trabalha, a vida de Jesus não está fluindo como fluía antes, dá uma parada, pensa, reveja as suas prioridades, porque quem trabalha para Jesus precisa sentir o prazer da presença de Jesus fluindo na sua vida. Olha, se nós permanecermos em Jesus, nós seremos podados para produzir ainda mais fruto. Ou seja, quem não permanece no lugar da oração e da adoração, não é renovado por Deus. Não passa pelo processo onde o agricultor, que é o Pai, está cuidando de você. Onde é que Ele cuida de você? Enquanto você está conectado na presença dEle. E aí Ele vai dizer: você está dando fruto, agora deixa eu tirar de você isso, deixa eu tirar de você isso, deixa eu cortar um pouquinho aqui, para que você dê mais fruto. Aqueles que não estão permanecendo, eles são simplesmente cortados e jogados no fogo. E nós não podemos ser esses que vamos ser cortados e jogados no fogo. Nós queremos ser esses que permitimos que o agricultor venha e faça o que ele quiser, do jeito que ele quiser, porque a glória é para ele. Amém? Você pode levantar uma das suas mãos e falar assim: Jesus, você pode me podar, faz de mim o que você quiser. Como é então que nós permanecemos no amor de Deus? Em primeiro lugar, a oração. Uma pessoa sem uma vida de oração, ela não consegue permanecer na videira. A oração é a hora que você se conecta com Deus, que você se liga em Deus. É como se você tivesse plugado na tomada que flui a energia de Deus com a tua vida de oração. Segunda coisa, a adoração. Quando você contempla a glória de Deus, quando você ora e canta canções a respeito de quem Ele é, você recebe de volta a vida de Deus dentro de você. Como que eu também permaneço na videira, servindo? Afinal de contas, os frutos é para servir as pessoas. Então, quanto mais você serve, mais conectado você também está. Outra coisa muito importante, meditando na palavra de Deus, eu permaneço na videira. Não vai haver uma liderança eficaz sem essas coisas. Você pode até trabalhar sem meditar na palavra, mas liderar ao estilo de Jesus,
você precisa seguir o exemplo de Jesus. E constantemente, os discípulos de Jesus procuravam por ele. E a necessidade era grande, as pessoas estavam precisando de Jesus. Você pode imaginar as multidões que precisavam de cura, de libertação, de alimento. E Jesus estava orando, buscando, meditando, adorando. Quem está comigo aqui? E outra coisa tão importante para uma liderança que permanece na presença de Deus, estudando a palavra de Deus. Irmãos, a nossa igreja é uma igreja que oferece muitos cursos, e glória a Deus por isso, mas não se limite aos cursos que a igreja te dá. Seja um pesquisador, seja alguém faminto pela palavra de Deus, leia bons livros, escute boas mensagens, faça de tudo para que você possa crescer na teologia, na busca do conhecimento, porque se Deus se revelou através da sua palavra, a vontade é que você cresça na palavra. E quanto mais você cresce no conhecimento da palavra de Deus, mais você está conectado a essa videira. E muitas vezes, irmãos, nós gostamos de meditar. Nós pegamos pequenos trechos e a gente ora, a gente medita, buscando uma palavra que venha de encontro ao nosso coração. Isso é maravilhoso, continua. Mas o estudo da palavra também é importante porque você vê o quadro por inteiro. Leia a Bíblia de capa a capa. Observe a história de Deus, a narrativa da palavra de Deus. Isso também é maravilhoso e tem muito valor para a tua liderança. Sem uma vida de devoção a Deus, o nosso trabalho vai produzir um fruto externo. Nosso trabalho vai abençoar as pessoas de alguma forma, mas nós corremos o risco de nos tornarmos vazios por dentro, servindo as pessoas, mas vazios por dentro. Por quê? Acabou a vida de devoção. Acabou a vida de sugar a vida de Deus. Sem a vida de Deus gerando a verdadeira satisfação dentro de nós. Você pode dizer, Espírito Santo, me livra disso. Irmãos, a melhor coisa que existe é trabalhar para Deus, sentindo a presença do Espírito Santo te impulsionando. O verdadeiro fruto que Deus espera de nós é um coração que continue amando a Ele acima de todas as coisas. Olha o que Deus diz aqui para essa igreja em Apocalipse 2. Apocalipse 2, verso 1, diz assim, essas palavras são daquele que tem as 7 estrelas em suas mãos, na sua mão direita, e anda entre os 7 candelabros de ouro. Olha os elogios que ele faz para essa igreja. Conheço suas boas obras, conheço o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Boas obras, trabalho árduo e perseverança. Você não tolera os homens maus. Você pôs à prova os que se dizem apóstolos, ou seja, a igreja não está sob engano, né? E você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome. Gente, que igreja maravilhosa. Que povo fiel a Deus. Mas no final, Jesus fala assim, contudo, tem uma coisa contra ti. Você abandonou o seu primeiro amor. Que coisa estranha. Como é que alguém que está trabalhando de forma árdua, perseverando em muitas coisas, Deus conhece as suas boas obras e ainda assim está perdendo o primeiro amor? Irmãos, eu quero lembrar vocês de talvez assistir uma mensagem que o pastor Gilson trouxe aqui, alguns meses atrás, sobre o primeiro amor. Ele fala algumas coisas muito interessantes, e dentre elas, é que o relacionamento com Deus, a devoção a Deus, a certeza de que Deus me ama, independente daquilo que eu estou produzindo para Ele, isso é o verdadeiro e maior fruto que nós podemos dar para Ele. Quem está comigo aqui? Então, Deus está deixando claro para essa igreja. Vocês estão me deixando feliz com a sua obra, com o seu trabalho e com a sua perseverança. Mas está faltando devoção. Está faltando paixão. Está faltando aquela intimidade, aquele fogo do primeiro amor, aquele zelo, aquele desejo de estar comigo. Não percam isso.
somente em um relacionamento onde eu estou amando a Jesus em primeiro lugar, pode me garantir que eu estou sendo fiel, tanto no serviço às pessoas, quanto no amor pela presença de Deus. O que Deus quer de nós como líderes hoje? Ele quer que nós sejamos fiéis nessas duas coisas, que a gente ache um equilíbrio nessas duas coisas. Eu vou servir as pessoas de todo o meu coração, mas a minha prioridade sempre será amar o meu Deus acima de tudo. Amar o meu Deus acima de tudo. O serviço não tem, irmãos, o poder de nos satisfazer. Somente o Deus quem servimos é que pode satisfazer o nosso coração. O serviço não é suficiente também para Jesus, porque se fosse suficiente para Jesus, ele iria dizer para essa igreja: parabéns, continuem assim. Mas o mais importante para Jesus é o coração do servo, é o amor do servo, é o relacionamento do servo, é a amizade do servo. Então, ele respaldou as coisas boas, mas disse: não se esqueçam de me amar. Amém? Um líder segundo o coração de Deus depende de Deus e nunca negocia o seu lugar na presença de Deus. Meus irmãos, muitas vezes o que acontece é que nós somos movidos pela urgência, sabe? Ainda mais numa igreja como a nossa, com tantas atividades, com tantos life groups, com tantas coisas, e nós nos deparamos com muitas urgências, muitas pessoas que precisam de uma oração, de um conselho, de uma ajuda, sabe? Mas olha o que está acontecendo aqui em Atos 6, vamos prestar bastante atenção. Atos 6, versículo 1 a 7. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, uma grande multiplicação estava acontecendo aqui. Os judeus de fala grega estavam se queixando dos judeus de fala hebraica. Dois grupos de judeus estavam discutindo. Por quê, irmãos? Porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Olha que coisa linda. A igreja estava com um problema santo. Eles cuidavam dos órfãos e das viúvas muito bem. Só que estava tendo um problema de logística. Toda igreja que cresce também os problemas de logística. Então foram levar essa situação para o presbitério. Olha, tem algumas viúvas aqui sendo esquecidas. Vamos lá, vamos melhorar isso. Por isso, os 12 se reuniram e com todos os seus discípulos e disseram, olha o que eles disseram, gente: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servirmos às mesas. Irmãos, escolham entre vocês agora 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Passemos a eles essa tarefa e nós, presta atenção nisso, continuaremos nos dedicando à oração e o ministério da palavra. Gente, você imagina? Eu fico imaginando Jesus ressurreto. E a história diz que ele passou mais ou menos entre 40 e 45 dias, depois de ressurreto com os seus discípulos. E eu acredito que Jesus fez um grande reforço nesses dias, conversando com eles sobre coisas importantes. E nessa hora aqui, quando a urgência começa a aparecer, quando a igreja começa a crescer, quando a igreja começa a ficar famosa, como a igreja começa a ficar relevante, o Espírito Santo trazendo pessoas de todos os lugares, a igreja crescendo, e chega então esse problema. Eu acredito que alguns deles se sentem tentados. Não, gente, isso é muito importante. Eu posso ouvir a discussão, isso é muito importante. Jesus disse que nós deveríamos cuidar dos órfãos e das viúvas, vamos fazer isso. Eu posso ouvir talvez algum deles dizendo assim: espera aí, vocês lembram que Jesus nos alertou sobre isso? Vocês lembram que ele disse aquele dia, naquele jantar: olha, um dia a igreja vai crescer, um dia o seu ministério vai estar grande, relevante, um dia você vai estar fazendo muitas coisas para mim. Mas nunca se esqueçam, não negociem a oração. Não negociem o lugar na minha presença. Não negociem esse lugar de buscar a minha palavra. Irmão, sabe o que os discípulos estavam dizendo?
Se nós pararmos de orar, de adorar e de escrever essas cartas que nós estamos escrevendo, nós estamos lendo essa história hoje, porque eles não negociaram o lugar na presença de Deus. Eles falaram que era errado cuidar das mesas? Em nenhum momento. Eles reestruturaram a sua vida e a sua agenda. Distribuíram as tarefas, o Espírito Santo deu a eles sabedoria e foram levantados novos líderes, líderes que pudessem cuidar bem do verdadeiro evangelho, que é cuidar dos órfãos e das viúvas, enquanto eles continuavam numa vida cheia da presença de Deus. O que Deus espera de nós como líderes hoje? Organize a sua agenda de forma que a presença de Deus nunca seja negociada. Não deixe a urgência tirar você do lugar da oração. Não deixe a urgência do seu ministério, da sua vida, da sua rotina, arrancar você desse lugar da adoração. Irmãos, muitas vezes nós caímos no engano. Nós pensamos assim, poxa, mas eu estou aqui orando. Eu poderia estar trabalhando. Não, irmãos. Oração não é perca de tempo, adoração não é perca de tempo. Meditação na palavra não é perca de tempo. Cuidar de você e proteger o seu relacionamento não é perca de tempo. É a garantia da sua longevidade como líder. É a garantia que você vai ter um ministério frutífero e de longos e longos anos. Observe o que o pastor Eibe tem falado e pregado. Uma das coisas que me fez desejar caminhar com o pastor Eibe foi o fato de eu ter ligado para ele 3 dias na semana seguido. Quando ele morava em Fortaleza, e eu precisava falar com ele, e eu ligava de manhã, e uma secretária atendia e falava, oi, tudo bem, pastor Daniel, desculpa, mas de manhã o pastor Eibe não consegue atender o telefone. O que ele está fazendo tão importante? Ele está orando. Ele falou que está com Jesus. Olha, diz para ele que é urgente. Tá bom, está com Jesus. Irmãos, nós olhamos grandes ministérios, pessoas de um fruto lindo, e nós esquecemos de olhar para as raízes, e as raízes são oração, vida com Deus, adoração, devoção. E eu vou te falar uma coisa, você só amará as pessoas como Deus ama, se você continuar amando a Deus em primeiro lugar. Você não tem a capacidade de amar as pessoas se não for pela presença do Espírito Santo fluindo dentro de você. E é por isso que nós não podemos deixar de orar, de adorar, de estar numa vida devota a Deus. Eu preciso correr aqui, eu já falei tanta coisa. Então, distribua as tarefas da sua vida. Procure pessoas que possam trabalhar junto com você, de uma forma que você encontre um equilíbrio, que a urgência nunca se torne uma prioridade, que você não seja roubado pelo próprio trabalho. Amém? Deixa eu citar aqui rapidinho, tenho 8 minutos ainda. 2 líderes que me chamam grande atenção. O primeiro deles é Abraão. Não dá tempo de nós lermos todos os textos, mas Abraão foi um homem que conheceu a Deus à medida que ele levantou altares de adoração. A forma como Deus chama Abraão de um homem que não podia ter nenhum filho. E aqui em Gênesis 12, Deus dá para ele uma grande promessa. Não apenas de ser o pai de um filho, mas ser pai de uma grande nação. Qual é a resposta de Abraão? Gênesis 12, verso 6. Ele faz um altar de adoração, porque Deus aparece para ele ali e dá para ele uma grande promessa. Então, é um altar da revelação e das promessas de Deus. Quando ele é tocado por Deus, e Deus fala para ele, cara, estou te chamando, vem caminhar comigo,
vem ser um grande líder, vem ser uma pessoa frutífera, eu vou realizar grandes sonhos, eu tenho grandes projetos para o seu coração, para a sua vida. O que ele faz? Altar de adoração. É uma resposta para as promessas de Deus. Depois, em Gênesis 12, a Bíblia mostra um outro altar, chamado altar Betel, porque ali Abraão teve uma grande experiência com Deus. Ele teve um impacto tão grande com a presença de Deus, que ele chama aquele lugar de casa de Deus. Deus está aqui. E porque Deus apareceu para ele em resposta à presença de Deus, mais uma vez, um altar de adoração, invocando e honrando o nome do Senhor. Terceiro altar que a Bíblia mostra que Abraão levantou, Gênesis 13, versículo 14, quando Abraão está junto com o seu sobrinho, o Ló, e Deus fala para ele assim: chegou a hora de você se apartar do seu sobrinho. Interessante que Abraão fala o seguinte, ele chama o sobrinho dele e fala: cara, a gente vai, então cada um vai para um lado a partir de agora, mas eu vou deixar você escolher primeiro. Então Ló tem a preferência, ele olha para aquelas campinas lindas e ele pode escolher a terra. E depois que Abraão tem essa atitude generosa, nota que essa vida de adoração com Deus vai tirando de nós todo o interesse, vai deixando a gente dependente de Deus. Pode escolher, cara, eu sei que Deus tem o melhor para mim. Vai lá, escolhe. E a Bíblia diz que ele foi encontrado por Deus, e Deus, depois daquela escolha de Abraão, disse mais uma vez: olha, percorre essa terra, olha para cima, coloca os seus olhos no céu, tudo isso que você está vendo, eu vou te dar. E a sua herança, os seus filhos serão como essas estrelas que estão no céu, você não vai conseguir contar. Sabe o que é isso, irmãos? Um homem que estabelece a sua vida de liderança com altares de adoração, ele está preocupado em olhar para o céu e saber o que é que o céu tem para ele. Ló estava preocupado em ver o que é que a terra podia dar para ele. São pessoas diferentes, com focos diferentes. Abraão não ficou nem um pouquinho preocupado em escolher a terra primeiro. Adorar a Deus tinha dado para ele um coração generoso, confiante na liderança de Deus. Um homem que põe seus olhos no céu, dificilmente será seduzido pelas coisas dessa terra. E finalmente, irmãos, você vê em Gênesis 22, Abraão levantando um altar de adoração. Daniel, mas os outros 3 não foram de adoração? Sim e não. Primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia, sabe qual é? Gênesis 22, quando Abraão está disposto a sacrificar o seu filho, o filho da promessa, quando ele diz assim: nós vamos adorar a Deus, segurando na mão de Isaac. É a primeira vez que a Bíblia traz esse tema, a adoração. E você vê então que esse líder, no primeiro altar que ele levantou, foi um altar de adoração a Deus, porque ele estava recebendo uma grande promessa de Deus. E agora esse líder está levantando um outro altar, porque Deus está tomando tudo de volta. Sabe o que eu entendo com isso? Deus nos quer como os líderes de mão leve. Nada é meu, Senhor, tudo é teu. Alguém que estabelece a sua vida de liderança em altares de adoração, ele é fiel a Deus quando Deus o chama para conquistar grandes coisas, mas ele também é fiel a Deus quando Deus pede para ele grandes coisas. Uma grande renúncia. Quem está comigo aqui? Então, irmãos, para encerrar, deixa eu te mostrar um texto aqui sobre Moisés, que é o último líder que eu vou falar hoje. Vou tentar bater o meu recorde, falar em 2 minutos aqui. Olha que texto maravilhoso em Êxodo 33, versículo 7. Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento. E ele chamava essa tenda de tenda do encontro. O que era isso, gente? Mais ou menos 2 milhões de pessoas no deserto. Moisés tinha espaço para montar uma tenda, para conversar com Deus.
ali naquele lugar, mas ele escolhia se retirar, se afastava do povo. E talvez isso fosse de propósito, para que ele pudesse realmente tirar os olhos da necessidade do povo e se conectar com Deus. E a Bíblia diz, então, que quem quisesse consultar o Senhor, ia então para aquela tenda, fora do acampamento. E sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava de pé na entrada das suas tendas, observando. Ou seja, Moisés era esse líder que inspirava as pessoas a terem um relacionamento profundo com Deus. Quando as pessoas viam Moisés se levantando, indo para fora do acampamento, eles começavam a se cutucar e falar, vamos lá para fora, porque Moisés vai adorar e a gente precisa ver isso. Eles ficavam de pé na porta das suas casas, observando aquilo. E era tão maravilhoso porque o povo, então, observava até que Moisés entrava na tenda, e quando Moisés entrava na tenda, uma coluna de uma nuvem de glória descia e ficava na entrada da tenda que Moisés estava. Irmãos, você quer que as pessoas respeitem a sua liderança? Você nunca vai precisar se afirmar como líder se as pessoas verem a glória de Deus repousada sobre você. Maior inspiração que você pode fazer como líder é permitir que as pessoas vejam que a sua vida de adoração é tão profunda, que a sua devoção é tão profunda. Elas vão querer. Elas vão querer aquilo que você tem. E a Bíblia diz o seguinte, cada um, na entrada da sua própria tenda, se levantava e todos prestavam adoração de pé. Ou seja, o líder ia para a tenda do encontro, e quando ele chegava lá e começava a adorar a Deus, a glória de Deus, como uma nuvem, vinha sobre a tenda, e o povo, cada um nas suas casas. Eles eram consumidos por esse exemplo. Então, eles das suas casas também começavam a adorar e dar glória para Deus. A forma como Deus escolheu se revelar ao seu povo no deserto foi através da adoração. Eu disse aqui no último Tadel que Moisés foi de frente com o faraó e ele disse assim, deixa o meu povo ir para me adorar. A adoração revelava Deus para o povo, transformava o povo mais parecido com Deus e revelava toda a vontade de Deus para o povo. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você for orar e adorar da próxima vez, se lembre desse texto. Você é um Moisés indo buscar a face de Deus. E as pessoas que você lidera, elas vão começar a observar a tua vida de adoração. E elas nas suas casas também terão uma vida produtiva de oração e adoração diante de Deus. Depois, você dá uma olhadinha em Êxodo 32, 12. Deixa eu ler aqui para você. Eu vou encerrar com isso. Olha esse diálogo de Moisés para com Deus. Disse Moisés ao Senhor, tu me chamaste para conduzir esse povo, mas não me permite saber quem vai enviar comigo, quem vai ser meu ajudador, Senhor, nessa jornada. E Deus disse para ele, eu te conheço pelo nome e você tem me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te que essa nação é o seu povo. Sabe o que Moisés está pedindo? Você se agrada de mim, Senhor? Então me dá mais terra, me dá mais promessas, me dá mais poder, me dá mais autoridade. Sabe o que esse líder está clamando? Me revela mais quem você é. Se você me ama e se você tem se agradado de mim, me mostra mais de quem você é. Respondeu o Senhor, eu mesmo te acompanharei e te darei descanso. Quem quer encontrar descanso no meio do serviço? A presença de Deus te acompanhando. Você pode trabalhar muito, mas sempre vai haver descanso no seu coração. Então Moisés declarou, se não fores conosco, então não nos envies. Como saberá que o teu povo conta com teu favor, se a tua presença não for conosco? Quem mais poderá distinguir a mim e o teu povo dos demais povos da terra? E o Senhor disse a Moisés,
Farei o que me pede, porque tenho me agradado de ti. Então Moisés disse: peço então, me mostra a sua glória. Fica de pé no seu lugar. Irmãos, em nenhum momento nesse diálogo, Moisés está pedindo mais promessas, mais bens. Moisés teve acesso aqui ao coração de Deus. Ele podia dizer: Deus, então me dá uma mansão aí na terra prometida. Me dá mais poder, me dá mais autoridade. Eu tenho uma convicção que Moisés não serviu a Deus em busca da terra prometida. Ele serviu a Deus em busca de conhecer a Deus e de ver a sua glória. Terra prometida, as promessas de Deus, era só um plus, era só um brinde. Qual que é o alvo da nossa liderança, irmãos? Encontrarmos esse coração de Abraão. Eu lidero numa vida de adoração, devoção a Deus, levantando altares a Deus. Encontrar o coração como um coração de Moisés. Grandes são suas promessas para mim, Senhor, mas acima de qualquer coisa, me mostra a sua glória. Levanta as suas mãos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela sua palavra, que é viva e que é eficaz. E eu te peço que o teu Espírito nos encha dessa fome, dessa paixão pela sua presença. Não nos deixa, Senhor, sermos apenas trabalhadores, servos, porque nós sabemos que o Senhor espera de nós, não apenas o nosso trabalho, mas o nosso coração, e nós queremos trabalhar a partir de um lugar de contemplação da tua presença, contemplação da sua glória. E eu oro, Deus, para que nós sejamos esses galhos, permanecendo vivos na videira que é o Senhor. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.